Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é O Jogador, do Dostoiévski, o livro que estamos discutindo, então. E a gente agora chama novamente a professora aqui da Unicinos para conversar conosco. Isso, mais uma vez, a professora Débora Mota, do curso de Letras aqui da Unicinos, contextualiza e fala pra gente um pouquinho dessa obra e do autor também. Vamos nessa. O que eu acho interessante é a fusão que existe entre a vida, né, e a obra dele, né, as maneiras como ele se coloca dentro da sua própria obra, às vezes intencionalmente, né, em algumas notas mais biográficas, e em outras que nós conseguimos identificar, por exemplo, no livro O Jogador, o nome da personagem Paulina, que acaba sendo o nome da mulher por quem ele nutriu uma profunda paixão e que o abandonou, enfim, que um amor que acabou não vingando e que provocou um sofrimento muito grande nele. Então a gente pode pensar coisas da vida dele nas obras. A questão do parricídio foi também tema de estudo do Freud. Né? E essa forma de imbricar a ficção, a sua própria ficção, com a sua vida pessoal, ou de trazer, ou consciente ou inconscientemente, é um fato interessante de observar. O mesmo caso para o jogo, ele próprio foi um jogador compulsivo e a obra O Jogador acaba, né, reproduzindo tanto o conhecimento dele dessa realidade, um conhecimento, né, visceral, profundo, como, de certa forma, uma tentativa de olhar criticamente para aquela realidade. Então, ele se vê e, ao mesmo tempo, ele se analisa, e ele critica aquele contexto em que isso acontecia, e eu acho que isso é uma questão digna de nota. E a gente pode situar isso tudo, né, no contexto daquela época, em como isso se deu. Então, ele é paradigma e modelo para tudo que veio depois, né, sendo um precursor do realismo. Esse é o Clube do Livro, então, conversando sobre O Jogador, do Dostoiévski, que a gente estava falando antes, no bloco anterior, sobre a sinopse, né, sobre a história, e a gente parou um pouco ali no Alex, né, falando, tentando, né, conquistar a sua Paulina, e a Paulina usando toda aquela subserviência dele para que ele fizesse algumas coisas não tão legais, e uma delas, inclusive, foi, né, chegar num barão de poucos amigos, né, que ele vai lá e fala com a esposa do barão, e o barão fica louco da vida com ele. Por que diabos você tá falando com a minha esposa? E era um barão já que não batia muito bem, né? Quase que podia causar um incidente diplomático. Não, ele praticamente se oferece como escravo também, né? Fica assim, e a Paulina chega pra ele assim, ó, eu quero que tu chegue lá na esposa do barão, quando ele estiver do lado dele, tira o teu chapéu e fale alguma coisa em francês no ouvido dela, né? E ele chega lá, né? Tira o chapéu, espera ele chegar, tira o chapéu e se oferece como escravo. Sou o seu escravo. E aí o barão fala alguma coisa em alemão e ele repete a mesma coisa em alemão. E daí começa a gritar, e os dois começam a se encarar. E dá um bolo. Quase dá um duelo ali, né? Exatamente. E o que acontece com isso, né? O Alex acaba perdendo o emprego dele como preceptor das crianças. Por quê? Porque o barão chega no general e diz, olha, o teu empregado foi lá e o general, mil desculpas e vou demiti-lo, e vai e demite. E o Alexei, claro, como isso aqui é bacana também, tipo, do título, principalmente em português, né? Porque o Alexei, além de um jogador, de ser um gambler, né? De ser realmente um cara que aposta, ele também joga um pouco ali com as situações. Porque ele é orgulhoso, né? Sim, então ele... então é assim, então alguém foi pedir... O senhor tem que pedir desculpas no meu lugar? Não, eu não sou uma pessoa que não pode eu mesmo falar as coisas para as pessoas. Ele é orgulhoso? Ele é orgulhoso. Russo, tá pensando o quê? Então ele disse, não, eu vou falar com o barão e vou tirar a história limpo. E o pavor, não vai. O general fica apavorado com essa situação. Por quê? Porque a Blanche tem um rabo preso ali com o barão, porque a Blanche teve que abandonar aquele mesmo lugar anos atrás, porque ela, enfim, né? É malandra. É, malandra. Então... Ela volta com outro nome. Sim, volta com outro nome e... Então o general pede de todas as formas, manda o francês falar com o Alexei, até que manda um bilhete da Paulina dizendo, por favor, não faça isso, não fale com o barão, porque a coisa vai realmente ficar feia. E o Alexei daí,
então já que a Paulina... Só que até esse momento ele não sabia o porquê disso tudo, né? Ele não tava entendendo, não posso falar com o Barão, mas por que tem toda essa bagunça? Por que ele é tão importante assim? E daí depois é o inglês que acaba contando pra ele. Na verdade é o inglês que dá todas as informações, né? Enfim, o Alexei, ele não sabe de nada e o inglês que vai informando ele. Eu acho esse personagem meio interessante também no inglês, porque ao mesmo tempo que ele é super tímido na dele, o Alexei fala algumas vezes que às vezes eles iam passear com a família, as crianças e tal, a família, e daqui a pouco ele via o inglês se espreitando, assim, no meio da floresta, o cara saía do nada, né? Ele tem uma personalidade bem peculiar. Tem tímido e no final, e mesmo assim, ele sabia de tudo. Tudo que acontecia ele sabia, né? E tem nesse sentido do lance do Alexis ser um narrador ali, e ele realmente escreve o que ele tá pensando, por mais que ele esteja errado, pra depois o inglês ir lá consertar ele, contar as verdades, né? Isso que é uma outra coisa interessante. E é interessante porque o Dostoiévski, ele é nessa seara assim, do existencialismo, né? Então, e que diz, né, que a pessoa ela é responsável pelos seus atos. Então, quando tu vê, por exemplo, o Alexei partindo também contra o general, querendo ele pedir desculpas pro Barão, ele, sabe, ir atrás do Barão pra... Na verdade, nem ia pedir desculpas, imagino eu, né? Porque nunca... Essa história, como eu falei no primeiro bloco, né? A história nunca é resolvida, porque ela acaba sendo esquecida depois com o passar da história. Mas ele que ia realmente, né? Ele queria falar com o Barão, porque ele é responsável pelos atos dele. Ele foi e falou com a mulher, mesmo tendo sido mandado pela Paulina... Ele foi, então ele é responsável. Assim como ele também sabe que ele é responsável quando ele vai na mesa do jogo e aposta tudo que ele pode e tudo que ele não pode, e se ele acaba perdendo, ele é responsável pelos atos dele. Então assim ele como vai também acabar... ele acompanha a avó, porque isso é uma coisa interessante da gente dizer, né? Essa avó chega lá e... Faz um rendezvous. E ela quer, cara, conhecer essa coisa do jogo, né? E aí ela fica alucinada, né? E o Alexei leva ela, né? Mas quando ela chega, ela se mostra um pouco contra as pessoas que jogam, né? Ela, esses jogadores aí, vocês que ficam jogando. É aquela coisa, tipo, isso não pega em mim. Coitadinha. Eu tenho um escudo. Ela quase perdeu toda a fortuna dela, inclusive, né? Naquele ela jogo. Ela fica enlouquecida. muito louca, né? Ela faz algumas apostas que, assim, ó, totalmente fora de lógica. Primeiro, né? ela queria só apostar no 0, né? Isso. Ficou apostando no 0, no 0, no 0, por mais que o Alexei falasse, olha, o 0 não sai sempre, ele sai muito poucas vezes. E eu acho isso interessante, sabe por quê? Porque o Alexis, a gente tá trocando dois nomes. Mas, enfim, logo no início do livro, ele também tem um pensamento crítico, assim, não estou dizendo de crítico no sentido pejorativo, mas de pensar criticamente os jogadores, né? Então ele vai lá nas roletas, na mesa de jogo, e ele fica observando como funcionam as dinâmicas das apostas. As apostas com números também, né? Os números que saem, as cores que saem, ou como é que é o comportamento dos jogadores enquanto jogam, né? Ele explica que os jogadores ricos, porque eles jogam, que os ricos jogam não para ter mais grana, mas como uma espécie de diversão e tal. Ele faz essa análise bem lá no início do livro, e depois a gente vai entender mais aqui, quando ele está nessa posição de jogador, o próprio comportamento dele muitas vezes e as apostas que ele faz. Vai muito também do que ele observou, né? Sim, porque ele passou muito tempo frequentando esse lugar, esse Esse cassino, meio, né? sem só observando mesmo que as pessoas estavam lá gastando seu dinheiro e sem jogar. Então ele meio que incorporou essa questão do jogador por meio da observação logo no início, ele foi descobrindo uns padrões, digamos assim, né, de apostas, né? Fala da questão comparações. do estudo, das apostas. Que é o estudo que é do próprio Dostoiévski, na verdade. O Dostoiévski fez esse estudo e ele ia muito através disso jogar os seus jogos. E, bom, se deu mal, né? Olha, Rodrigo, ele sabia bem, certo, como era há 10 anos lutando contra o vício do jogo, né? Então... Mas quando o Alexis começa a jogar, ele lembra das pessoas anotando e cuidando, só que ele aposta no não vou ficar anotando, não vou ficar cuidando, vou apostar no que eu acho que eu devo apostar agora, sem fazer todo esse estudo que ele observou. Esse por lance tanto do tempo. vício dele, né? Porque no fim das contas, é como se ele entrasse em outro mundo quando ele tá jogando, isso. né? Esquece de tudo que tem em volta e, meu Deus, é aquele ali, aquele ali, aquele ali, aquele ali, aquele ali, aquele ali, e vai dando certo no final das contas, é como se ele entrasse num túnel
e tudo que tivesse em volta se apaga, ele só fica jogando, né? Até fechar a mesa. Exatamente. Que ele fecha 2 mesas, né? Sim. Mas Duas só pra mesas e mais uma dizer mesa que de ele faz isso por um pedido da Paulina, na realidade. Não pedido. Ela precisava de dinheiro. Ela precisava de porque dinheiro. pra se livrar do francês, né, ela precisava pagar essa dívida que ela tava com ele. Porque no fim o francês acabou perdoando uma parte da dívida, né? E ela precisava, e daí o Alexis, ele se oferece, na verdade. Ai, tá, me dá esse dinheiro então que eu vou conseguir o que Espera um pouquinho que eu já volto. Mas fica bem claro também, tipo, no momento que ele chega, ele vai pensando na Paulina. Mas quando ele Mas tá quando lá, joga, ele não... esquece completamente da Paulina. Ele diz que ele, naquele momento, é como se ele esquecesse ela, né? E ele fica É, no mundo é. paralelo ali do jogo. Porque ele recebe, ele chega o dinheiro que precisava e continua jogando. E as pessoas dizendo pra ele, para de jogar, pelo amor de todo Deus, mundo para. implorando que ele não... E ele não parava. Ele precisava 50 mil, ele conseguiu 80, ou 100, eu acho. Ele consegue 100, depois ele pega esse 100 e vai numa mesa ele de baralho. consegue 200 mil. Ele consegue 200 mil. É Não tanta sei, moeda que tem no eu acho que é Florins. rublos. Acho que é Florins. Eu não sei qual que é o maior, mas é o que vale mais. Tem até que é o que hoje equivaleria a 80 mil dólares. Isso, o que ele ganhou foi o que valeria isso. Então é curioso porque ele parte para essa jornada, assim, porque a velha, né, a avó, ela começou ganhando. A babulinca. Ela começou ganhando e apostando aquele zero, né? E ela apostou várias vezes no zero e conseguiu. E depois que ela volta pra mesa, ela só perde. E ela acaba vendendo várias coisas. E com esse exemplo da senhora, tu poderia pensar, bom, o Alexei, ele já tá vacinado, né? Não vai apostar tudo. Mas ele tá tão alucinado e tão, sabe, com aquela vontade de ganhar, porque ele tinha certeza que ele ia ganhar. Porque ele precisava do dinheiro pra uma coisa bacana, que é conquistar a Paulina, né? Porque o que ele quer? Ele quer o dinheiro. Mas, claro, a Paulina poderia pensar depois, né? Pô, ele tá querendo me comprar, né? O que acontece, inclusive, né? 200 mil francos. E sim, é cerca de 80 mil dólares equivaleria. Mais ou menos por aí hoje. Tem pelo menos uns 3 moedas diferentes que eles usam. Tem os próprios rublos também. E eles vão falando assim Fredericos. no meio do livro. Eles vão falando no meio do livro e uma hora é 50 mil rublos. Daqui a pouco eles estão falando 3 mil não sei o quê. A gente não sabe mais o que estão falando. É porque uma equivale a outra, e daí às vezes eles usam uma nomenclatura. Mas eu acho muito louco essa questão do jogo e do vício do jogo. Eu acho isso uma coisa bem interessante também de problematizar através do livro, né? De como as pessoas também vão se perdendo. Uma coisa... O cara fica muito alucinado, né? E fica com muita vontade de ganhar dinheiro. E isso meio que deixa o cara cego, aquela né? adrenalina, né? Da hora do jogo, adrenalina do assim, jogo. Que tu pode ganhar tudo, pode perder tudo. Então, e tu não tem aquela medida de, bom, se eu apostar um pouquinho, eu tô na segurança. Mas se eu apostar um pouquinho, tu ganha só um pouquinho também. Então, não é aquela adrenalina grande de botar 4 mil florins ali, que é o máximo que tu pode apostar na mesa. E às vezes tu pode tirar o zero. Se tu não apostou no zero, tu perde tudo. Toda mesa perde tudo, só a banca ganha. Então é um roleta ainda, né? É um jogo de Sim. muito mais sorte do que de repente um jogo de baralho. Tu também tem que ter a tua capacidade saber de jogar sedução, um pouco, entender como é que funciona. E fora o fato que roleta, né, dependendo do lugar, pode ser muito bem fácil de até fraudar, né? Então é um jogo perigoso, né? Mas enfim, a gente continua falando sobre o jogador Dostoiévski no último bloco do Clube do Livro, que vem logo depois do intervalo.